Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma passagem poderosa do livro de Apocalipse, a carta à igreja em Sardes, no capítulo 3. Essa mensagem, embora escrita há séculos, tem uma relevância incrível para nossas vidas, hoje. Vamos descobrir juntos o que Deus quer nos dizer, através dela. A carta começa com uma saudação impactante. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem está falando aqui é Jesus, aquele que tem toda a plenitude do Espírito Santo e que segura as igrejas, representadas pelas estrelas, em suas mãos. Ele tem toda a autoridade e todo o conhecimento. E a primeira coisa que ele diz à igreja em Sardes é direta e um pouco assustadora. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Imaginem só. Sardes era uma igreja que tinha uma ótima reputação. Por fora, parecia viva, ativa, cheia de programas e atividades. As pessoas olhavam e diziam: "Uau, que igreja abençoada!" Mas Jesus, que vê o coração, que vê o que ninguém mais vê, dá um diagnóstico completamente diferente. Você está morto. Essa é uma chamada de atenção para todos nós. Quantas vezes vivemos de aparências? Podemos ir à igreja todo domingo, participar de todos os eventos, ter uma Bíblia bonita na estante, mas por dentro. Nosso relacionamento com Deus pode estar frio, distante, sem vida. A vida cristã não é sobre o que fazemos externamente, mas sobre a vitalidade do nosso relacionamento com Cristo. É sobre ter um coração que pulsa por Ele. Jesus está nos dizendo que não podemos nos contentar com uma reputação. Ele busca realidade, ele busca vida genuína. Depois desse diagnóstico forte, Jesus não abandona a igreja. Pelo contrário, ele oferece a solução, um caminho de volta à vida. No versículo 2 ele diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." A primeira instrução é: ser vigilante. Em outras palavras, acorde. Saia desse estado de sonolência espiritual. Preste atenção ao que está acontecendo na sua vida espiritual. Muitas vezes a morte espiritual não acontece de repente. É um processo lento. Começa com pequenas concessões, uma oração que deixamos de fazer, uma leitura da Bíblia que pulamos, um pecado que toleramos. E quando percebemos, já estamos distantes. Jesus nos chama a acordar antes que seja tarde demais. E ele continua: consolida o resto que estava para morrer. Isso significa que ainda havia uma faísca de vida, algo que podia ser salvo. Mesmo na condição de morte espiritual, ainda havia esperança. Deus nunca desiste de nós. Ele nos chama a fortalecer aquilo que ainda resta de bom, a reacender a chama da fé que está quase se apagando. E por que as obras deles não eram íntegras? Porque não eram feitas com a motivação correta. Não vinham de um coração vivo e apaixonado por Deus. Eram obras vazias, apenas para manter as aparências. Deus não se impressiona com a quantidade de nossas atividades, mas com a qualidade do nosso coração. Então, como podemos fazer isso? Como podemos acordar e fortalecer o que resta? Jesus nos dá um plano de 3 passos. No versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Primeiro, lembre-se do seu primeiro amor por Cristo. Lembre-se de como era quando você encontrou Jesus pela primeira vez, da alegria, da paz, do propósito que Ele te deu. Lembre-se dos ensinamentos que você recebeu, da verdade do Evangelho que transformou sua vida. A memória é uma ferramenta poderosa para reacender a paixão. Quando nos sentimos frios, voltar ao início, lembrar da graça e do amor de Deus, pode aquecer nosso coração novamente. Segundo, guarda-o. Não basta apenas lembrar, é preciso guardar, praticar, viver a verdade que conhecemos. A palavra de Deus não é para ser apenas ouvida ou lida, é para ser vivida. Guardar a palavra significa obedecê-la, aplicá-la em nosso dia a dia, deixar que ela molde nosso caráter e nossas decisões. É um compromisso ativo de alinhar nossa vida com a vontade de Deus. Terceiro,
Arrepende-te. Arrependimento é a chave da restauração. Não é apenas sentir tristeza pelo erro, mas é uma mudança de mente e de direção. É dar meia volta e retornar para o caminho de Deus. É reconhecer que nos afastamos e decidir, com a ajuda do Espírito Santo, voltar para perto dele. O arrependimento genuíno nos leva de volta à vida, nos reconecta com a fonte de toda a vida, que é Jesus. Jesus então faz uma advertência séria: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás, de modo algum, em que hora virei contra ti. Essa vinda como ladrão não se refere necessariamente à segunda vinda de Cristo, mas a um juízo repentino e inesperado sobre aquela igreja, sobre aqueles que persistissem na hipocrisia e na morte espiritual. É um chamado urgente à ação. Não podemos procrastinar nossa vida com Deus. O amanhã não nos pertence. O momento de acordar, de se arrepender e de voltar para Ele é agora. Mas a mensagem de Jesus não é só de juízo. Ela é cheia de graça e esperança. No meio daquela igreja morta, havia um remanescente fiel. No versículo 4, ele diz: Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, que consolo. Mesmo em um ambiente espiritualmente decadente, era possível permanecer fiel. Essas poucas pessoas não se deixaram levar pela cultura da igreja. Elas mantiveram suas vestiduras limpas, uma metáfora para uma vida de pureza e santidade, lavada pelo sangue de Cristo. E a promessa para elas é maravilhosa: andarão de branco junto comigo. O branco simboliza pureza, justificação e vitória. E a maior recompensa é a comunhão íntima com Jesus, andar com Ele. Isso nos ensina que não importa o ambiente ao nosso redor, seja na igreja, no trabalho ou na família, é possível viver uma vida que agrada a Deus. Ele vê e reconhece cada um dos seus filhos fiéis. E a carta termina com promessas gloriosas para o vencedor, para aquele que persevera na fé, que ouve a voz de Jesus e se arrepende. No versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Vamos analisar essas 3 promessas. Primeiro, será vestido de vestiduras brancas. Isso ecoa a promessa para os fiéis em Sardes. Para todos os que vencem, a garantia de pureza e justificação diante de Deus é certa, não por nossos méritos, mas pela obra de Cristo. Segundo, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Naquela época, os nomes dos cidadãos de uma cidade eram inscritos em um registro. Se alguém cometesse um crime grave ou morresse, seu nome poderia ser apagado. Jesus está usando essa imagem para nos dar uma segurança incrível. Para aquele que vence, que permanece nele, a salvação é segura. Seu nome está permanentemente escrito no céu. Que certeza maravilhosa! E a terceira promessa é talvez a mais emocionante de todas: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Imagine a cena no dia do juízo final, no céu, diante de Deus Pai e de todos os anjos. Jesus, o Rei dos Reis, se levanta e diz o seu nome. Ele diz: este é meu, esta é minha, ele pertence a mim. Não há honra maior do que essa, ser reconhecido e validado publicamente pelo próprio Filho de Deus. Essa carta para Sardes é um espelho para nós. Ela nos força a perguntar: eu tenho apenas nome de que vivo ou estou verdadeiramente vivo em Cristo? Minhas obras são para impressionar os outros ou fluem de um coração que ama a Deus? Estou vigilante ou estou dormindo espiritualmente? A boa notícia é que, não importa quão distante nos sintamos, a solução de Jesus é simples e acessível. Lembre-se, guarde e arrependa-se. Ele está de braços abertos, pronto para nos receber de volta, para nos vestir com vestes brancas e para garantir nosso lugar na eternidade com Ele. A mensagem termina com um refrão que aparece em todas as 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Essa não é uma mensagem apenas para Sardes, há 2000 anos. É uma mensagem do Espírito Santo para você e para mim. Hoje, que possamos ter ouvidos para ouvir, corações para receber e a coragem para obedecer. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe um comentário, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais estudos como este. Que Deus te abençoe e te dê uma vida abundante nele. Até a próxima.